meu chapa. Voltando agora para a nossa programação simples e normal, ou pelo menos eu gostaria que tivesse sido assim, pelo menos há 3 semanas atrás. Hoje eu gostaria de falar do mangá Origin, do mangaka Boichi. Você aí que, assim como eu, deve ser meio leigo pra mangá e anime, deve estar se perguntando, quem é Boichi, andarilho? Bom, ele é um mangaka por trás de Sunken Rock, que eu não conhecia, eu só ouvi falar dele em um vídeo sobre os mangás mais bonitos, com as artes mais bonitas, e Dr. Stone, que teve a adaptação em anime que muitos devem conhecer. Então dá pra ver que é um autor de mangá bem versátil. Sunken Rock é sobre um garoto que entra pra máfia coreana, e isso é tudo que eu sei sobre esse mangá. Enquanto que Dr. Stone é sobre um mundo que sofreu um evento cataclísmico que transformou a humanidade em pedra, e agora cabe ao nosso protagonista achar uma forma de salvar a humanidade desse estado. E aí, no meio disso tudo, nós temos Origin, uma história de um futuro cyberpunk onde acompanhamos o titular Origin, um robô protótipo bastante avançado que consegue se misturar entre os humanos e que está tentando cumprir a última ordem dada por seu mestre e criador, que foi viva direito. Mas é aquilo, ele é um robô, então ele não entende as nuances por trás desse último pedido. E começou a assumir que viver direito seria viver uma vida onde ele é um completo invisível, canibalizando as peças de robôs que foram criados por seu pai, mas acabaram se tornando assassinos, ou às vezes até mesmo trocando sua identidade para alguém dentro do mundo do crime, para que assim ele possa ter acesso a outras tecnologias para se reparar, ou alguma grana extra para conseguir manter a ilusão de que ele é só um cara qualquer. Mas com o passar da história, ele vai começando a aprender não só o que significa ter emoções humanas, o que significa ter uma vida correta ou viver direito, a partir de suas interações com os personagens humanos da trama, como a doutora Laura Fermi, sua superior dentro da empresa que ele trabalha, que de início tu pensa, ela deve ser só uma femme fatale aí que tá pra fanservice. Só para revelar momentos depois de que isso tudo não passa de uma máscara que ela veste para ter uma certa fantasia de controle, pois no final das contas o que ela realmente quer é ser desejada como mulher. Afinal, ela foi uma mulher que se dedicou tanto à sua carreira e aos seus estudos na área da robótica, que acabou percebendo que ela acabou negligenciando o seu lado mais vulnerável e feminino. Além dela, também temos a Hirose, a colega do Origin, que de início tu pensa que ela vai ser alguma espécie de par romântico genérico, ou que ela também tá ali só pelo fanservice. Afinal, ela é descrita como uma otaku de robôs. E aí o mangá revela que por trás de toda aquela personalidade bobinha e toda tarada, por assim dizer, por robôs, esconde cicatrizes devido a um trauma envolvendo a perda do irmão. E o fato de que ela não se sentiu tão mal assim com a morte dele, pois ela sempre achou que ela estava sendo comparada com o irmãozinho mais novo dela. Então, com tudo isso aí de informação, vem a pergunta, vale a pena ler esse mangá? E a minha resposta é sim, com certeza. Além da arte maravilhosa do Boichi, que honestamente, baseado nas poucas referências que eu tenho do trabalho dele, eu acho que esse aqui ele se superou em termos de arte. Pois não só a forma como ele ilustra a musculatura, a dobra das roupas, algo que já é bastante característico do seu estilo artístico, ele vai além com a anatomia robótica dos robôs, mostrando a musculatura sintética, todos os pequenos detalhezinhos do exoesqueleto do robô. E ele inclusive vai além nas páginas extras do mangá, onde ele mostra um pouquinho mais do world building do cenário de Origin, indo em mais detalhes nos designs das armas, botando mais contexto por trás da automatização dessa nova Tóquio, desse futuro cyberpunk. E em termos de escrita, é uma narrativa bem simples de se acompanhar, principalmente levando em conta de que ela só é 10 volumes, o que faz esse mangá uma excelente porta de entrada para quem é iniciante no mundo dos mangás. E em termos de temas, filosofia e discussões dentro da obra, Origin é aquele mangá de ficção científica e cyberpunk que faz aquelas boas e velhas perguntas desde sempre dentro do gênero. O que é afinal a experiência humana? O que significa ser humano? Será que máquinas e humanos são tão diferentes assim? O que não torna a experiência menos interessante ou original. Pois a verdade é, mesmo que você veja 5 histórias de ficção científica que tratem dos mesmos temas,
As 5 histórias vão vir com conclusões ou vão ser levadas para caminhos completamente diferentes. O que me leva para o título desse vídeo. Pois afinal, o que é a história de um robô tentando fingir ser humano para cumprir as últimas ordens de seu pai tem a ver com a história de um boneco que quando mente o nariz dele cresce? Acho que a melhor forma de começar é dando uma breve resumida da história original de Pinóquio. A história começa com um pedaço de madeira que foi entregue para o carpinteiro Antônio, e esse pedaço de madeira começa a falar. Olá, Marilene! Assustado, também qualquer um ficaria nessa situação, ele entrega o pedaço de madeira para Gepeto, que por ser um especialista em marionetes, acaba dando forma para o pedaço de madeira, criando assim o boneco Pinóquio. E a primeira coisa que nosso querido bonequinho faz é dar um coice nas canelas de Gepeto, sair correndo e mentir dizendo que Gepeto estava abusando dele. É o quê? Já deu pra ver que é um daqueles famosos casos de a versão original é mais assustadora do que a da Disney. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, fora isso, aparece o gafanhoto dizendo que ele não devia fazer isso com aquele que lhe deu a vida. Pera, eu acho que eu já vi essa história em algum lugar. Ele mata o gafanhoto com um martelo, depois ele cai na ladainha da raposa e do gato, dizendo pra ele pegar umas moedas lá, que eu imagino que ele tenha roubado do Gepeto. Eu não sei, eu não li a história original, tô me baseando num resumo de YouTube. E dei um tempo, gente, eu já tô pelo menos, 3 semanas sem postar alguma coisa? Enfim, ele vai lá, escuta o conselho deles, achando que assim ele vai ficar rico, porque vai dar uma árvore que brota moedas. Só pra depois terminar enganado pela raposa e pelo gato e eles enforcarem ele pra se livrar dele. É o quê? Era pra ter acabado aqui, pois o Collodi achava que um final desses ia ser mais efetivo na hora de dar a mensagem de não desobedeçam seus pais, não desrespeitem aqueles que lhe deram a vida e não confiem em estranhos. Mas os editores acharam isso tão pesado que eles insistiram pra que ele mudasse o final. E aí acabou tendo as adições, como a fada azul, a ideia de que quando ele mente o nariz dele cresce, acho que a própria baleia que engole ele e o Gepeto também estão lá. E no final, o Pinóquio reconhece seus erros, pede desculpa para Gepeto e promete cuidar dele pelo resto de sua vida. E é aí que vem as comparações com Origin nesse sentido. Pois no mangá, Origin é esse protótipo que mal parecia um humano, parecia um robozinho até infantil de início, criado por um grande gênio que criou outros robôs mais avançados após ter criado Origin, já que ele é o modelo básico de onde todas as outras inteligências artificiais foram criadas, por isso o seu nome, mas depois é traído e assassinado pelos seus colegas de trabalho que queriam tomar posse de suas pesquisas. E é aí que vem o último pedido de seu criador para Origin, de viver direito. E aí ele vai deixando de ter aquela aparência de robozinho infantil, vamos dizer assim, devido ao seu design, para tomar uma forma mais humana. E enquanto o nariz de Pinóquio cresce por mentir, Origin mente para poder sobreviver. Eu já tinha até feito aqui a piadinha de que a história do Pinóquio se assemelha um pouco à criação do homem, de acordo com a Bíblia e o cristianismo. E a primeira coisa que ele fez a ter seu corpo e autonomia foi desobedecer seu criador, apenas para no final almejar retornar para ele. Origin, por outro lado, ele vai buscar querer seguir os mandamentos de seu criador até o fim, mesmo ele não tendo entendido completamente o que aquele último pedido realmente significava. E no processo tendo que lutar contra seus irmãos que decidiram seguir um caminho mais tortuoso e vingativo. Enquanto que a jornada de Pinóquio é uma onde ele aprende a merecer ser um humano, a jornada de Origin é uma onde ele busca entender o que é ser um humano. E um outro ponto que pode ser feito com a comparação entre essas obras é que no final estamos sempre contando as mesmas histórias. Esse foi o Andarilho Retrô e até a próxima.